Aê, a gente tá ao vivo. Isso aqui tá sendo gravado. Então vou falar de novo, só para o pessoal saber que a gente tem plateia aqui. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É isso aqui, ó. Podcast. Que top, hein, Isabela? Começamos aqui, acampamento AK-23. Tivemos essa ideia de fazer um podcast. Vai ser um momento aqui pra gente conversar sobre vários temas, né? A gente comentou aí de conversar sobre a vida, né? A gente, aqui no acampamento, tá falando sobre o tema Você é aquilo que ama. E assim, gente, a gente ama muita coisa, né? E então, assim, quanta coisa tem pra gente conversar essa tarde aqui. Vocês fizeram as perguntas, a gente vai responder, né, elas da melhor forma possível. Ou e da aí, pior também. Aí, isso com certeza vamos ver, vai né? rolar. Vamos ver. Não, vai, pode ter certeza. E aí a gente tem aqui, né, a nossa mesa. Vou apresentar aqui a nossa mesa. Na verdade, vou passar a palavra, né? Primeiro aqui na minha frente, olha, tão chique. Aqui na minha frente temos o... mais conhecido como PH, né? O careca do rolê. Tio Careca, como chama o Uriud. Tio Calvo. Um monte de nomenclatura. Depende de vocês. Quantos anos, PH? 28 anos. Quase 30 já. Vai trazer muita sabedoria aqui para essa mesa, tá, gente? Então, assim, a gente traz pessoas mais velhas também, né? A gente precisa de diversidade aqui. Né? Isso aí. Sei lá, quantos ACAs já, hein? Caraca, hein? Qual é esse AK é o seu o quê? Ah, deve ser o 7º. Pois é, vivido. Muito Não, bom. 7º não, 6º. Boa. 6º ACA. E aqui, ao meu lado... Aqui é o Fernando, vulgo Pastor Fernando. Muita gente gosta de chamar Pastor Fernando, né? Mas pode me chamar de Fernando também. Tenho 42 anos e tá muito legal esse tempo aqui nesse feriado com vocês. Eu acho que vai ser muito legal esse podcast hoje à tarde. Espero que a gente consiga aprofundar nas coisas e dar muita risada, mas também sair com uma coisa legal, uma coisa boa para fazer a nossa vida mais firme, mais sólida, né? Perfeito. E Nosso é isso aí. convidado de honra, né? Nosso preletor aqui do acampamento. Obrigadaço, velho. Valeu, mano. E a nossa host? A host? Não, host? É host. José é brasileiro. Tá ligado? Aqui é Isabela, né? 23 anos. E também muitos ACAs. Esse é o meu 6º, eu acho que também. Estou muito feliz agora aqui de fazer esse podcast. Vai ser legal. Inclusive, né, temos aqui a nossa caixinha, ó. Toda vez que a gente abrir essa caixinha aqui, a gente vai responder as perguntas. Mas monitores que estão aí, se durante aqui a nossa conversa surgir alguma pergunta, né, acampantes, por favor, falem aí com o monitor de vocês, que eles vão mandar a pergunta aqui para a gente responder no final, tá bom? No final, a gente vai passar no máximo de perguntas que a gente conseguir. Com certeza. Beleza? Beleza, bora então, vamos ver o que tem nessa caixinha de surpresas, Isabela. Vamos lá, já tirando algumas aqui. Então, para começar, a gente quer começar assim num tom bom, né? Uma pergunta assim, desafiadora, mas também descontraída, divertida. Então, vamos lá. Alguém perguntou aqui o que você faria se você fosse presidente? Pois é, PH. O que você faria, PH, se você fosse presidente? Eu aumentaria o feriado pro ACA ser mais longo. Podem votar em mim. Eita, já começou com a resposta certa, que isso. Muito top. O que mais aí, Isabela, que tem? Aí, nós temos mais uma pergunta aqui. Essa é importantíssima. Pastor, para qual time você está torcendo? No ACA. Caramba, velho. Eu tô torcendo, assim, pra todos, cara. Pra que todos ganhem, saiam felizes daqui. Eu não posso tomar parte. Se eu tomar parte daqui, lascou. O pessoal me pega depois. No final, eu dou meu voto, beleza? Eu acho que o senhor tem que torcer pro Salserino. Não, cara, não dá. Red Sea. Não, isso é me colocar na fogueira. Não posso, cara. Não posso tomar parte depois hoje. da abertura do Red Sea, do Olha a Onda, uma letra completa. Pô, cara, mas os caras pegaram... deixa quieto, vai falar nada.
Não, porque o Salserina copiou do Harry Potter. Ah, é verdade, eu não tinha pensado nesse negócio, né? Então, Mas o elas que por se elas, né? cria? O que se cria hoje em dia? É verdade, tudo se Tudo copia. se copia, né? Não É a existe sabedoria do PH. originalidade, né? É isso, verdade. gente, esse tipo de sabedoria que a gente verdade, trouxe pra também mesa. acho. É isso aí. Aí a gente já vai entrar aqui numa coisa mais pessoal. Acho que é legal a gente contar um pouco da nossa história, né? A ideia aqui é que as pessoas também possam ouvir de nós, da nossa vida. A gente não está aqui como pessoas acima. Hoje em dia, quando você ouve um podcast, né, só dar um microfone na mão de alguém, colocar uma câmera assim, postar no Instagram, a pessoa vira a especialista no assunto, Tudo, né? não. Hoje todo mundo hoje sabe é de assim. tudo, é verdade. Mas não somos. Estamos aprendendo, como todos vocês. Mas queremos trazer aqui uma pergunta legal de como que foi que você aceitou Jesus? Cara, eu não lembro de um dia que eu aceitei Jesus de boa. Eu comecei a frequentar a igreja com 8 anos e desde lá eu nunca parei de frequentar a igreja. Eu fui me envolvendo, fui fazendo parte de acampamentos que nem vocês estão fazendo. Foi uma coisa muito natural. Então eu não tenho um dia que eu aceitei Jesus. Agora, eu tenho uma ideia de quando que eu comecei a entender um pouco mais sobre Jesus e de fato, na prática, comecei a me render mais a Ele. Eu acho que isso se deu, talvez, nos últimos 15 anos. Eu sou há 20 anos, sou pastor há 20 anos, mas talvez nos últimos 15 anos eu comecei a ganhar um pouco mais de consciência de quem é Jesus e ter uma relação mais leve com Ele, mais profunda também. Eu poderia dizer que Jesus me aceitou, na verdade. Né? Jesus me recebeu. Não foi eu quem disse para Ele que eu queria Ele, mas Ele que disse que me queria. E quando eu vi, já estava dentro. Mais ou menos isso. Muito legal. E você, PH? Contar um pouco dessa história aí. Bom, eu não sou, né, de berço cristão, né, mas eu sempre tive disposição para participar, né, de igreja. Sempre convidavam, eu ia. Tava lá. Mesmo criança, eu lembro de morar em Manaus e ter a avó da minha madrasta me chamando para ir numa missa, 5 da manhã. Que adolescente vai dizer sim? Falei, vamos. Eu ia. Caramba, olha o PH. E quando eu voltei de Manaus para São Paulo, minha avó ela frequentava uma igreja pentecostal. E lá, logo que eu voltei, eu fiz a escolha de seguir a Cristo, né? Óbvio que assim como um pastor, né, levou algum tempo até eu ter consciência real, né, e viver, né, tentar viver assim, me parecendo mais, né, com ele. E é isso. Muito bom. Diferente do PH, eu já nasci, né, num lar cristão, sou filha de pastor. E aí, por isso, as pessoas acham que, né, Automático, né? tá ali automático, é salvação por osmose, assim, um Isso. negócio meio passa pelo sangue, assim, né? Hereditário, né, o negócio, né? Mas tem um pastor que ele fala, né, David Jones. Eu nunca esqueço dessa frase, que eu acho muito, muito legal, e ele, fiz aula com ele, ele sempre repetia, ele falava, Deus não tem neto. Ou seja, não importa qual é a sua história, se seus pais são cristãos e você nasceu num lar, ou mesmo a sua infância foi dentro da igreja, né? É realmente isso, né? Jesus que caminha até nós e nos acolhe, nos aceita, nos convida. E eu precisei ouvir esse convite de Jesus, né? Isso aconteceu também quando era menor, ouvindo na igreja e de uma forma já aceitando aquela mensagem, mas depois mais velha, adolescente e jovem mesmo, vivendo aquela verdade, vivendo o que significava Jesus ter morrido por mim e como isso afetou tudo na minha vida, desde como eu me portava dentro da igreja até, né, a vida comum na escola, como eram os meus relacionamentos, como eu lidava com as minhas imperfeições, com o meu jeito de ser, e isso trouxe assim propósito. Eu vejo assim que o evangelho ele mudou a forma como eu vejo a vida. E falando isso de uma pessoa que nasceu na igreja, às vezes a gente tende a achar que aceitar Jesus vai mudar só a sua vida espiritual, mas não, né?
isso muda você como um todo, assim, isso foi bem claro na minha história. Eu acho que tem umas marcas ao longo da vida que mostram pra gente que nós estamos seguindo Jesus. Talvez para uns existe um dia específico, uma experiência específica. Mas, no geral, é uma jornada que se começa com ele e você vai amadurecendo. Eu, por exemplo, eu fui batizado com 14 anos. Né? E eu acho que isso reafirmou, isso me consolidou. Mesmo eu não entendendo, não tendo compreensão de que significava aquilo, porque quando você começa a seguir Jesus, você não tem noção do que vai acontecer. Sim. Né, na sua vida. Então, o que a gente precisa, dentro de uma comunidade, numa caminhada com Jesus, é talvez se submeter a algumas marcas, como, por exemplo, se você tem ouvido de Jesus, você quer segui-lo, você quer se render a ele, não tenha medo, então, de assumir esse compromisso, não tenha medo de se batizar, por exemplo, né, de assumir a comunidade da igreja como algo especial, algo importante para você. Isso vai formatar você ao longo da vida. Em cima disso, até me perguntaram, e acho que é legal porque a gente já passou dessa idade, falaram assim, qual que era o seu dilema quando você era jovem, 18, 20 anos, e hoje qual é o dilema que você lida, sabe, como foi lidar com um dilema lá atrás e agora você mais velho, né, mais amadurecido, desculpa, já usei uma palavra aqui, né? Não, top, vai lá. Vamos lá. Então, manda essa resposta aí, como que foi para você? Quais eram os conflitos quando você tinha 18, 20 anos e hoje, assim? Eu acho que quando eu tinha 18, 20 anos ou menos, os meus conflitos era justamente lidar com a minha performance moral, com os meus comportamentos, com as minhas práticas. Eu vivia aterrorizado, porque eu estava sempre achando que é o seguinte, qualquer erro que eu pisava na bola, Deus me chutava da presença dele. Era aquela ideia de que eu tenho que ser alguém perfeito na minha prática para poder ser aceito por Deus. Então, esses eram os conflitos. Quando eu fiquei mais velho, fui amadurecendo, não que eu ignorei a minha performance, mas eu comecei a perceber que o grande problema não estava no meu comportamento, o grande problema estava no meu coração. Estava na minha mentalidade, na maneira como eu via o mundo, nas minhas intenções, e aquilo produzia, então, as coisas que eu fazia. Acho que esse era um dos dilemas dentro da caminhada espiritual. Legal. Você, PH, quer compartilhar algum dilema dessa época? Eu acredito que tenha bastante semelhança, né? Eu acho que para o homem, né, acaba sendo muito essa parte moral, né, o comportamento moral. Que a gente está numa época que a gente está preocupado demais com relacionamento. Sim. Né? Então, questão do sexo, questão de bebida, de vício. Tudo isso e acaba afetando bastante. Então, naquela época, olha isso. Meu Deus. Tô tão velho assim, né? Tá ficando. Tá indo, cara. Não tem jeito, isso, é verdade, não tem jeito. Todo mundo tá indo. E, bom, pra mim, naquela época, pegava muito isso, né? Mais diferente do senhor. Senhor Fernando aqui. Olha que o Fernando não gosta de falar senhor. É automático para mim, desculpa. Eu não tinha essa percepção de... Não achava que Deus me chutava. Né? Eu continuava consciente de que aquele comportamento, aquelas coisas que eram difíceis para mim, que às vezes eu acabava errando, né, e indo nessa direção, não era adequado, não era algo que agradava ao Senhor, né? E eu acho que nesse sentido não mudou muito, né? Até os dias de hoje, né, os desafios são outros, lógico, né? Mais adulto, mais responsabilidades. Hoje eu moro praticamente sozinho, então, né, tem muitas outras questões envolvendo. Então, cada fase tem o seu dilema, né? É isso aí, a gente vai amadurecendo e eu acho que os nossos problemas e dilemas vão amadurecendo também. Vão tomando outras formas, a gente tem que estar atento para isso. Assim, a gente tem até alguns dilemas que trouxeram aqui para nós, que é referente um pouco a essa época, 18, 20 anos, e aí a gente vai conversar um pouco disso aqui. Então, a primeira que a gente vai falar é aqui, como cristão, posso frequentar festas da faculdade? Então, aí a gente está falando de um contexto, né, específico aí de pessoas que já estão na universidade, ou mesmo se a gente for falar da própria escola, né? E aí, será que a nossa plateia acha que pode frequentar as festas da faculdade? Sim ou não? Quem acha que sim, dá um uhul! Quem acha que não,
faz. Ó, que da hora. Pô, o tá negócio dividido, é legal tá isso. desequilibrado, né? O pessoal, Legal. o pessoal gosta de ir pra festa da faculdade Opiniões aqui, cara. Acho que a grande pergunta é: poder ir pra festa da faculdade? Você pode, cara. De boas. Talvez uma pergunta que você vai ter que fazer é: você deve ir ou não? E talvez você possa ir, você deva ir. Não tem... Cara, Isabela e PH, tem uma coisa que eu acho que é assim, ó. Dentro da religião, a gente acha que Deus fica microgerenciando as nossas vidas. Faz isso, faz aquilo. Não, isso não. Essa roupa você não pode pôr hoje. Não. Ó, você não vai lá. Não. E Deus não faz isso conosco. Deus está querendo nos amadurecer. Ele não quer nos infantilizar. Ele quer nos dar a maturidade para a gente aprender a tomar as decisões da nossa vida. Vocês concordam com isso? Muito, muito. Isso, por um lado, pode parecer mais fácil porque você tem mais liberdade, né? Porque você fala, pô, posso fazer o que eu quiser, então. Não. Você tem agora uma responsabilidade de definir se você deve ou não fazer esse negócio. Então, eu acho que você pode frequentar uma festa de faculdade desde que você saiba quem você é, pô. Você sabe quem você é? Você sabe para que você está lá? Então vai. Você é vulnerável demais a uma festa de faculdade? Você entra e já entra na pilha dos caras? Ou você consegue entrar, ser você dentro de uma festa de faculdade sem ceder as coisas que você não deve fazer? Né? Sei lá, eu acho que eu vou com o conselho de Salomão. Eclesiastes, capítulo 11. Ele fala assim: jovem, ande por onde o seu coração mandar. Você já ouviram esse negócio? Não. Vai até onde a sua visão alcançar. Olha que beleza, você já tinha ouvido isso? Faz o que você quiser da vida, cara. Segue, teu coração mandou, vai. Mas ele continua e fala assim: mas lembra que de tudo isso, Deus te pedirá contas. Então, você tem liberdade para ir, cara. Vai, faz o que você tem que fazer, só que seja juizado, pô. Não dá motivo para seus pais depois ficar enchendo o saco de você em casa e brigando com você. Porque às vezes você merece, né? Fez besteira, tem que levar mesmo. Eu observo que eu sou um pouco cauteloso. Bora, cara, bora, vamos lá, estamos aqui para discordar. E não acho que a gente vai discordar na realidade. A gente precisa avaliar o ambiente que a gente quer estar, obviamente, né? Então, não são todas as festas de faculdade ou de escolas que são adequadas, né? Nós também temos responsabilidades com relação ao comportamento das outras pessoas que nós andamos, né? Nós podemos incentivá-las, conhecendo elas, a fazer coisas que nós não concordamos. Por mais que elas sejam ou não cristãs. Então, eu acredito que, tendo essa avaliação, né, de, será que esse lugar, as pessoas vão estar excedendo seus limites em outros aspectos? Porque, com certeza, festa de faculdade vai haver bebida, infelizmente vai haver drogas, né? Festa de escola, hoje, acontece muito, tá? Eu tenho experiência disso, né, tanto de amizades quanto de convivência e de vivência também. Então, sim, podemos ir, claro, mas nem sempre é adequado estar lá. É isso aí, cara. É aquele negócio que Paulo fala assim, né, velho? Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém fazer. Agora, o que vocês acham, por exemplo, de Jesus numa festa de faculdade? Como é que é, Maria? Olha, a Maria falou que Jesus é o cara que vai cuidar de todo mundo quando todo mundo ficar bêbado. O que vocês acham de Jesus numa festa, por exemplo, de casamento? Festejando, dançando. Aí acaba o vinho, que o vinho não é uma coisa assim, romântica. Não, o vinho na época de Jesus era o suco del Valle. Pô, não é. Vinho era vinho mesmo, deixava a galera doida. E o vinho era o centro da festa. Acabou o vinho, acabou a festa. Porque acabou a alegria, acabou o motivo de lá. E aí Jesus vai lá, em vez de falar, acabou o vinho, galera, infelizmente, vamos tomar água agora. Mas ele vai lá e produz mais 300 litros de vinho pra galera e fala, só na caixa! E aí, como é que isso se encaixa com o nosso dilema aqui, nossa pergunta? A gente está falando muito do nosso coração, dos nossos amores, né? Ótimo. Acho que é muito importante a gente pensar o que nos leva a
fazer ou não fazer certas ações? Top. Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Que tipo de amor está nos levando a ir a uma festa? É o amor pela bebida, é pela euforia que uma festa te traz, é para aquele momento ali em que o seu coração não se sente vazio, é só porque você não quer desagradar os seus amigos, e aí você cede a uma pressão. Ou não, é porque é uma festa em que você vai poder ter a oportunidade de estar com os seus amigos, criar relacionamentos. Até para compartilhar, conheço um menino que ele fez uma coisa muito legal na faculdade dele. Ele se juntou com outros amigos dele, que são cristãos e queriam ter oportunidades de conversar com outras pessoas da faculdade. Conversar sobre a vida e também poder falar sobre a fé, compartilhar da fé. Mas não para aquela ideia que a gente acha que é evangelizar, é dar algo em troca para a pessoa ouvir o que você está falando e aceitar o que você está falando. Então, o que eles percebiam? Que depois das festas, o pessoal ficava até altas horas da manhã, 6, né, que eles começavam a sair lá dos bares e das festas. E aí, quando eles saíam, eles estavam muito cansados. Muitos deles iam direto para a faculdade, para a aula, outros iam trabalhar. E aí eles aproveitavam os lugares ali fora das festas e montavam uma mesinha com café e pão. E aí todo mundo que ia saindo, eles se ofereciam, vem tomar um cafezinho aqui, bora comer aqui, conversar. E nesse tempo, eles podiam criar relacionamentos e abordar, né, e ter conversas super legais com essas pessoas que às vezes estavam indo ali para aquelas festas só para zoar, para querer preencher esse vazio. Achei super legal, né? Eles estarem naquele contexto e a motivação, né, que levou eles ali a criar os relacionamentos. Então, esse é um exemplo, obviamente, diferente, mas é uma opção. Achei super legal, né? Eles não precisaram entrar na festa ou mesmo assim a gente achar naquele estilo de entregar folhetinho, parar a pessoa para falar de Jesus, mas realmente criar relacionamentos, né? Legal. Eu só para finalizar essa parte, finalizar não, pelo menos, né? A gente seguir, se vocês quiserem seguir. Eu acho que essa é uma opção. Na minha opinião, é uma opção você falar assim, não vou entrar, vou ficar aqui de fora, e aí quando eles saírem a gente vai dar um café, ou vamos tentar acessar eles de outra maneira. A outra opção é você se meter no meio deles. A outra opção é você estar junto com eles. Só que para você se meter no meio deles, você precisa ter maturidade, velho. Para você se meter no meio deles, você precisa saber que você está lá e acompanhá-los e viver com eles até que haja uma oportunidade de você poder não trazê-los para a sua igreja, não para a sua religião, cara. Até que haja uma oportunidade deles experimentarem em você o que Deus quer que eles experimentem. Então, acho que tem um pouco disso. Acho que Jesus mandou a gente também ter cuidado, mas também ele falou para nós, olha, estar ali, né? Estou mandando vocês para o meio do mundo. Sejam astutos como a serpente, sejam simples como os pombos. Legal. Perguntaram muito, na verdade, sobre isso, sobre como abordar... Opa, isso voltou. Acho que é o cabo. Perguntaram assim, como abordar as pessoas para falar de Jesus, outras usaram essa palavra mesmo, né? Como a gente evangeliza, enfim, a gente ouve muito disso, né? De que o cristão é chamado para evangelizar. Mas, de fato, como que a gente faz isso na prática, né? E aí, pegar? Eu acredito muito que os relacionamentos com as pessoas, né, têm o poder de dar testemunhos muito melhor do que as nossas palavras. Né? Então, cria amizade com a pessoa, né, com a intenção de ser amigo dela. E sendo amigo dela, você vai refletir. Né, uma diferença que ela vai perceber em você. Eu tenho um amigo que eu conheci na faculdade, né, e, enfim, a gente se tornou amigo em pouco tempo e ele, notando alguns comportamentos meus, que diferiam bastante de alguns deles, começou a ser influenciado. Né? Vou falar que era mais relacionado a relacionar-se com mulheres. Né? E ele começou a perceber que era muito fútil a maneira que ele estava vivendo. Né? E aí ele
começou a mudar, querer mudar. E ele me disse isso, né? Legal. Então, eu acho que o testemunho, mais do que as palavras, é o que vai levar Jesus à vida de muitas pessoas. Né? Então, Ou mesmo dá a oportunidade de você falar de Jesus, né? exatamente. Eu tenho, no caso, hoje eu moro sozinho, entre aspas, tenho um amigo que mora comigo. Né? E esse amigo ele não é da igreja, mas ele sabe que eu sou. E em diversos momentos, né? Mesmo ele sendo uma pessoa com algumas barreiras com relação a isso, a gente tem a oportunidade de falar. E eu sei que, por mais que algumas coisas que nós conversemos não sejam eficazes na vida dele nesse momento, pode germinar no coração dele. Né? Então, o meu papel é falar, quando eu tenho a oportunidade de falar. Quando Deus dá essa possibilidade. Né? Então, Legal. eu acredito nisso. Cara, eu acho que no mundo que a gente vive, uma sociedade pluralista, não sei se todos entendem o que é isso, é uma sociedade onde tem várias opções para tudo. Uma sociedade pluralista é onde você respeita, por exemplo, a decisão do outro, sem questionar. Pega a sua, você vai no shopping, por exemplo. Você vai com os amigos na praça de alimentação, um pega McDonald's, outro pega Burger King, outro pega Pizza Hut e tal, e ninguém chega na mesa e fala assim: pô, essa comida que você pegou aí é uma porcaria, vai te matar, a minha comida que é boa. Não, no mundo pluralista você aceita, você ouve, você sabe conversar com as pessoas. E eu acho que a gente vive numa sociedade assim, que o caminho para o coração das pessoas, ela consiste na capacidade que a gente tem de conversar com elas, primeiro, genuinamente. Porque os caras percebem falsidade e percebem armadilhas. Sabe aquele negócio assim, não, você é seu amigo, porque eu quero levar você para a igreja. Eu quero ser seu amigo, porque eu quero converter você ao evangelho de Jesus. Cara, a galera percebe quando não existe uma intenção genuína naquela relação. Então a gente precisa aprender. Primeiro, a conversar com a galera, ouvir o que eles têm para dizer sobre aquilo que eles acreditam. Eu tenho um amigo que diz que a gente precisa aprender a ouvir sem franzir a testa. Você sabe o que significa isso, né? É tipo, a pessoa está contando um negócio assim, não, porque eu creio que na verdade a gente vira uma borboleta quando a gente morre e tal, aí você faz aquela... Não, a gente precisa aprender a escutar as pessoas com um coração sincero. Esse é um ponto. Isso vai dar o direito da gente falar para elas. E quando a gente ganhar o direito de falar com elas, elas vão abrir o coração pra gente falar de qualquer coisa. Então, eu acho que uma das maneiras, um dos princípios da gente abordar pessoas é sermos sinceros com elas, respeitar aquilo que elas creem e não tentar enfiar a goela abaixo nada. E aí eu falaria até assim, a gente cristão, a gente usa muitos jargões, assim, evangelizar. Mas evangelizar vem da onde, né? A palavra vem de evangelho. E aí, se eu perguntasse aqui pra galera aqui da plateia, o que é o evangelho? O que vocês responderiam? Levar a palavra de Deus. O que mais? O que é o evangelho, gente? Cristo. Chamar as pessoas para a igreja. O que mais? Boas novas. Temos várias coisas aqui, né? Mas, de fato, o que é o evangelho? Isso é uma pergunta para a gente, inclusive, sair daqui pensando em responder mesmo. Porque o evangelho, na verdade, não é um jargão que a gente usa, né? A gente ouve muito o evangelho de Cristo, o evangelho. E eu achei legal, o Jonas trouxe aí boas novas, né? Porque do grego, né, o evangelho realmente é essa ideia de que eu estou trazendo uma boa notícia. Então, eu estou trazendo uma mensagem para você. E qual é essa mensagem? É a mensagem de Cristo, né? Que comentaram aqui. Quantos de nós consegue explicar qual é essa boa notícia? Quantos de nós consegue explicar para uma pessoa qual é essa boa notícia? Esse é um desafio que a gente também tem que ter. Será que na nossa vida a gente tem aceitado essa boa notícia? A gente sabe qual é a boa notícia que está ali na palavra de Deus? Sabe oferecer essa boa notícia ao nosso próximo? Ou a gente está trazendo más notícias? Sabe essas pessoas que chegam, que a gente ouve? Se você não crer em Cristo, você vai para o inferno. Isso está mais parecendo como uma má notícia do que uma boa notícia, né?
existe um contexto para que essa notícia se torne realmente boa, atrativa, irresistível, né? Então, também é uma coisa para a gente pensar, se nós estamos falando para os nossos amigos de Jesus como se ele fosse uma boa notícia, ou se não, a gente está empregado Jesus como uma religião. O que é boa notícia para a galera, né? Assim, sei lá, você vem para a minha igreja, isso é evangelho. Você vem para a minha igreja e se você não fizer cumprir as regras certinho, da minha igreja, né? a gente vai punir você. Isso é evangelho. Evangelho é eu ficar no seu pé vigiando se você ora, se você lê Bíblia, se você faz coisa errada ou não. É isso. O que você acha, PH? Eu acho que falar do evangelho, né, tá muito a ver com a propaganda. Tem muito a ver com a propaganda. A gente fala o que a gente gosta. Né? Igual eu sempre cito, assim, se você gosta de um sorvete, tipo assim, gostei desse sorvete, você vai falar pra alguém, aquele sorvete lá é bom. E você vai fazer a propaganda. Então, se a gente vive esse evangelho real, que faz diferença na nossa vida, a gente vai. É muito mais fácil você falar de algo que você está experimentando. Exatamente. Né? Você é aquilo que ama. Exatamente. Que isso aqui, ó, já é o nosso tema. Legal. E aí perguntaram também, assim, que eu acho que tem muito a ver com esse tema que a gente está falando, né? Se de fato os amigos que não são cristãos, né, eles influenciam a nossa relação com Deus, né? Será que a gente deve se afastar ou trazer essas pessoas para o reino? Qual que é esse limite da gente se envolver com pessoas que não são cristãs? Até que ponto ali isso é saudável ou não? Fala aí, velho. Não meça suas palavras. Ok. Eu tenho que cuidar com as minhas palavras, porque as minhas palavras podem confundir mais do que esclarecer as coisas, né? Pode me colocar em maus lençóis, né, Léo? O Léo tá olhando aqui, o Léo é o pastor aí da galera. O Léo só tá de olho, falando o que eu vou falar aí. Cara, eu sou a favor da gente cair de cabeça, velho. Dentro do mundo, cara. Eu sou a favor da gente cair de cabeça dentro das amizades. Agora, eu sou a favor, de novo, da gente ter maturidade para saber quem nós somos com aquelas amizades. Porque, pega Jesus. O que Jesus era mais condenado, cara? Os caras ficavam doidos com ele porque ele andava com os ditos pecadores. Quem que eram os pecadores? Naquela época, né? Os pecadores eram as prostitutas, eram os fiscais da Receita Federal lá de Jerusalém, que eram os publicanos, os coletores de impostos, que é mais ou menos hoje como se fosse um guardinha que multa você, né, que você fica doido, você não quer ver ele nem pintado de ouro. E Jesus estava com essa galera que era marginalizada. Só que Jesus era Jesus. Tem alguém que diz uma frase, Isa, e pegar muito legal. Eu não lembro quem que foi, talvez o Zé ali vai saber quem que diz essa frase. Ele fala assim que não era que Jesus se sentia à vontade com os pecadores, mas os pecadores se sentiam muito à vontade com Jesus. Não é que quando Jesus estava com esses caras, é porque ele estava ali apoiando aqueles caras, falando, não, vocês continuem fazendo essas besteiras e tal, e vamos seguir. Não, mas havia algo em Jesus que quando essas pessoas que estavam perdidas, estavam com Jesus, elas se sentiam, eu quero ficar junto com esse cara. Esse cara tem algo que está matando a minha sede, esse cara tem algo que eu preciso e que está nele. E se a gente é uma extensão de Jesus no mundo, na prática é isso que devia acontecer conosco. As pessoas deviam estar com a gente e de alguma maneira eles se sentirem assim, olha, eu estou muito à vontade com a Isa, estou muito à vontade com o PH. Ah, mas você é um maluco, um doido varrido, que não crê em Deus, que é um não sei o quê e tal. Mas eu gosto de estar com você, porque tem algo em você que eu não descobri o que é ainda. Então, eu sou a favor, sim, da gente manter as amizades. Agora, eu sou a favor da gente ser sábio. Tem amizades que elas podem, de fato, comprometer a nossa vida, comprometer os nossos relacionamentos, podem nos influenciar. Então, se você não tem condições de resistir, então se afasta mesmo, de boa. Não vale a pena você sacrificar valores da sua vida em nome de uma missão que você ainda não está pronto para poder seguir. Legal. Muito bom, eu acho que é isso mesmo. E mudando um pouco de assunto, né? Porque a gente tem vários assuntos. E a gente conversou muito ontem ou anteontem, acho que foi no primeiro dia, né?
a gente teve perguntas sobre sexualidade, né? Que a gente não conseguiu explorar muito bem, né, no primeiro dia, mas aqui a gente tem como conversar muito mais. E tem algo que a gente ouve muito dentro da igreja, desde que, assim, acho que você entra na igreja, você meio que, de alguma forma, você vai saber isso aqui. Tem uma placa, né? Quando você entra na igreja, tem uma placa assim, dizendo isso, não é? Dizendo, sexo antes do casamento é pecado. E aí, assim, o que a gente faz com isso? Por quê? Assim, às vezes, né, e aí a gente teve uma pergunta aqui, o porquê que isso é pecado? Que legal, né, que a gente tem espaço aqui para questionar e para entender de fato o porquê é, né, e não entender isso como algo irracional, né. Aceitei, entrei na igreja aqui, sei que isso não pode, mas de fato, por que é, né? E aí acho que é legal a gente conversar um pouco disso, né? Fê, você já é casado, inclusive, né? Sim. Tem mais para falar do que eu pagar, né, PH? Com certeza. Com toda certeza. Não, mas eu acho que a gente pode trocar as ideias, porque a gente vive num contexto onde sexo é algo no centro da nossa sociedade, não é? E eu acho que esse é o ponto, a gente não deveria tê-lo como centro da nossa sociedade. Tudo praticamente, ou muita coisa gira em torno de sexo. Por isso que o sexo é tido como entretenimento no nosso meio. As pessoas usam sexo para se divertir, para ter prazer e bababá. E parece que a igreja também, de alguma maneira, né, colocou o sexo como o centro de tudo. É por isso que quando você vai para a igreja, a primeira placa que tem lá do jovem é, olha, sexo antes do casamento é pecado, então seja Assexuado? Não é sexuado, não é... Eu não sei. Celibatário, seja um celibatário até que você case. Bem, tá. eu acho assim, Isa e PH, e galera que está aqui. Acho que nada que Deus ensina pra gente, fala pra gente fazer, é simplesmente por birra. Sabe, tipo assim, não quero que vocês façam, então acabou. Mas por quê? Não, porque eu não quero que vocês façam. Não tem a ver com birra. Tem um princípio por trás. Então, quando você pega a sua vida e fala assim, eu vou pautar, a minha vida vai ser norteada por Deus. Beleza, então Deus, como é que eu ajo? Como é que o Senhor criou eu para que eu vivesse essas esferas da vida? E a sexualidade é um negócio desse. Aonde que o sexo está dentro do plano de Deus? Eu gosto de um conceito que diz o seguinte, sexo é coisa de gente adulta. Primeiro ponto. Sexo não é para criança, nem para adolescente. É para quem é maduro. Então, você não dá algo que é algo para um adulto mexer, você não dá para uma criança mexer. Porque ela não vai saber mexer, ela vai... Né? Vocês devem ter irmãos mais novos, aí vocês não vão dar o iPhone 15 de vocês, XR, pro seu Pro Max, para o seu irmãozinho de 2 anos brincar, né? E assistir Peppa Pig lá enquanto que ele está enchendo o saco lá no culto, e aí o pai dá para ele assistir e distrair ele. Não, você vai dar para ele um celular de mentira, aquele que você compra e veio junto na paçoca. Mas o Pro Max você não vai dar para ele. Por quê? Porque aquilo é coisa para adultos mexer. Agora, por quê que a nossa sociedade pega algo tão importante e dá para crianças e para adolescentes mexer? Porque hoje, cara, na boa, velho, tem adolescente de 12. Eu tô falando de 12 porque eu tô sendo, assim, otimista pra caramba. 12 anos mexendo com sexo. A pergunta é, por que o sexo antes do casamento é pecado? Porque ele arrebenta com você ao longo da vida. Quando você faz ele fora do contexto. Você acha que não? Olha a galera que está aí sem saber quem é, identidade, toda disfuncional, toda arrebentada, os medos, desconfianças, principalmente para as mulheres, tá? Mas os homens também acham que não, mas a cabeça deles no mundo de hoje, formatado pela pornografia, faz eles agirem com o sexo de uma maneira totalmente distorcida, até quando eles se casam, por exemplo. O cara, você sabe que a pornografia ela formata uma mentalidade. Então, eu sei que hoje pornografia é uma coisa que homem e mulher consomem muito. E eles, sem perceber, cara, isso vai formatando o jeito que eles veem o sexo. Aí o cara casa, ele acha que a mulher dele é uma atriz pornô. A mulher talvez não seja tão formatada pela pornografia, mas ela é formatada pelo filme romântico de Hollywood ou da galera do K-pop lá. Do K-pop não, os doramas. Os doramas, né? Porque daí elas constroem aquela imagem e tal, e aí quando casa, descobre que o cara não é aquilo, né? De gente boa,
e tal, e aí elas ficam frustradas, mas formatou lá no subconsciente delas que sexo, relação afetiva, era daquele jeito. E, na verdade, os dois modos, tanto a pornografia quanto os filmes românticos, eles são falsos. Eles são feitos no estúdio. São atores pagos para poder fazer aquele ideal. E a gente acha que aquilo lá é verdade. Então, você cria uma imagem disfuncional do sexo e você quer que aquilo funcione para você. Sexo, antes do casamento, é pecado porque ele te arrebenta. Deus criou o sexo para ser uma expressão de intimidade entre um homem e uma mulher. Quando eles têm uma aliança, um compromisso. Sabe quando eles batem no peito e falam assim, é nós, estamos juntos. Eu ia dizer que não é quando eles assinam um papel no cartório. Dentro da nossa cultura, é necessário você ir lá, casar no cartório. Mas, casamento não é contrato, galera. Casamento é uma aliança no coração e uma aliança pública. Então, quando você casa com alguém, no coração você assume aquela pessoa e você faz uma festa, uma feijoada para chamar a tua família e dizer, tamo junto, casando. Que é pra quê? Por que você acha que a gente tem que fazer isso, PH? Quando a gente casa, tem que fazer um evento público. Que é pra deixar claro o seguinte, cara, é meu, tire o zóio. Hoje eu tava conversando. Cara, olha que legal. Hoje eu tava conversando aqui com a mulher de uma pessoa que tá na nossa sonoplastia, né? Ela tava lá no bebedouro. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, você é a esposa do nosso sonoplasta, né? Ela falou, sim, sou eu sou uma mulher de sorte. A primeira coisa que ela falou, cara. Que de isso? Cara, assim, eu sou uma mulher de Ao sorte. Ao vivo, o sonoplasta tá ouvindo aí? Ele não tá. Cadê o sonoplasta? Não tá aqui. Ele saiu pra ir ao banheiro e perdeu. O sonoplasta vai ter que ver o podcast depois, cara. Eu sou uma mulher de sorte, cara. Ele é um amor. E eu tive que tomar uma decisão rápida. Não posso perder. Eu falei pra ela, claro, esse tipo de pessoa não tá aí, adoidado, né? A disposição no mercado. Quando você acha você pega mesmo. Olha que legal. Esse compromisso, esse amor um pelo outro, fala assim, você é meu agora, acabou, nós estamos juntos, nós vamos até o fim. E aí o sexo vem como uma consequência disso, mas também como algo que vai alimentar essa intimidade, cara. Agora, presta atenção. Vê comigo, dentro desse raciocínio. Deus criou o sexo para ser o quê? Intimidade. Aí você não casou, você não está comprometido, você conheceu o maluco lá e fez sexo com ele. Você não criou nenhum tipo de intimidade com ele, porque você não deu tempo de criar intimidade com ele. Mas você ofereceu a ele o que você tem de melhor, você ofereceu você a ele. Só que no dia seguinte ele vai embora, ou ela vai embora. Você fica lá achando, as mulheres acham que eles vão ligar no dia seguinte, né, para poder continuar o relacionamento, mas eles não ligam. Eles vão embora porque eles só tiveram uma noite legal de sexo. E emocionalmente você vai sendo arrebentado. O Tim Keller ele falava que, no caso das mulheres, por exemplo, esse movimento feminista que diz que as mulheres também podem fazer sexo sem criar vínculo, né, ele está totalmente equivocado. Porque ao contrário de homens, mulheres, mesmo as profissionais do sexo, que a gente pode dizer assim, elas criam vínculos emocionais com as pessoas com quem elas têm sexo. Agora, você imagina alguém com vários vínculos quebrados ao longo da vida. Posso comentar uma coisa sobre isso, inclusive? Você pode atravessar e falar, Estou lendo um livro com a Nath, não sei se a Nath está aí agora, mas a gente está lendo um livro muito legal que se chama Deixe-me Ser Mulher. Muito legal. Fala sobre vários temas e aí ela entra num ponto do casamento. E aí ela fala sobre como no casamento, e aí ela entra principalmente no ato sexual, né? Que, inclusive, na Bíblia, mostrava que o casal estava casado, né? Achava super... Era ali que vocês lembram daquela parte? Gente, eu acho tão engraçado isso lá das histórias, né? Como que é? Jacó, né? Jacó. Que trabalhou lá por Raquel, né? E aí, Boa. quando teve todo aquele rolo, né? Que tá tendo a festa e entra na tenda lá, acontece e depois sai. E a festa rolando, todo mundo sabendo. Uma coisa, né? Nenhuma privacidade, mas enfim. Realmente era um símbolo, né? De que eles haviam se unido, casado. E ela fala, né, a autora, sobre como essa união, esse ato de se tornar um, só acontece com esse tipo de relação. Você com os seus pais, que é algo de sangue, vocês não são um. E você vai pensar assim,
É mais lógico que eu tenho esse tipo de ideia de unidade com a minha família, né? Eu cresci com a minha família, eu vejo a minha família desde que eu sou criança, a gente partilha o mesmo sangue. Mas Deus, né, diz que não. Você se torna um só com o seu marido, com a sua esposa. Isso. Olha como é forte, é profundo mesmo, né? E é uma conexão assim, ó. É tipo assim, ó. Eu pertenço a você agora, você pertence a mim. Pensou na profundidade desse negócio, velho? Eu pertenço a você, você pertence a mim. Para quem que você falaria isso? É isso mesmo. É isso aí. Para alguém que você sabe que vai estar lá no dia seguinte. Para alguém que você sabe que vai caminhar com você o resto da vida. Ou para alguém que pelo menos prometeu para você que vai fazer isso. Você também não tem como saber se alguém está te enganando nesse sentido, mas você não vai fazer isso com alguém que você sabe que não tem esse compromisso com você. Né? Então, o sexo antes do casamento, ele é pecado porque ele arrebenta com você. Ele arrebenta emocionalmente com você ao longo da vida. O sexo também no casamento, ele é uma maneira de realização pessoal. Porque o casal, ele se relaciona ele se realiza tendo sexo. Se você não quer casar, então vai se realizar de outra maneira. E na boa, velho. Assim, ó, vou falar um negócio que vai chocar você. Você não quer casar? Então não tenha sexo. Ponto. Ah, mas eu não aguento. Não, se você não aguenta, casa. O Paulo fala assim, ó, é melhor você casar do que ficar vivendo abrasado. Abrasado é, sabe, aquele negócio de você não se aguenta. Sabe aquele casal de namorado, assim, que... E igreja é muito comum isso, cara. Eu sei porque eu fui um jovem casado, um jovem namorado assim. Eu e minha esposa, a gente casou virgem, no sentido de que a gente nunca tinha tido relação sexual com ninguém. Não tivemos relação sexual antes do casamento. Mas, se fosse um jogo de futebol, eu diria assim, ó, que a gente bateu bola na área pra caramba, a gente só não fez o gol. Por quê? Porque a vontade num jogo de futebol é o quê? Pode rir, gente, não é não. Um jogo de futebol o objetivo é fazer gol. O objetivo é fazer o gol, né, PH? É. Então a gente queria fazer o gol. E foi difícil, foi complicado, porque a gente tem sentimentos, a gente tem hormônios, e a gente é saudável, pô. Quando você tem desejo sexual, sabe o que significa, meu querido, minha querida? Que você está bem de saúde. Então eu vejo jovens, às vezes, com aquela culpa assim, ai, porque eu estou vendo aquela menina, ai, porque eu tô atraído por... Ai, Deus me perdoa. Não, Deus te fez assim, cara. Significa que está tudo em cima, está tudo em ordem. Então isso é um sinal para você ganhar um ânimo e ir de maneira madura atrás de alguém, se casar, se comprometer e ter a sua vida. E não ficar brincando com fogo. Não ficar pegando a sua vida, o seu namorado lá, a sua namorada... E ficar brincando para sempre, porque vai chegar um momento que vocês não vão conseguir segurar esse negócio. E aí a coisa fica complicada. Né? A gente precisa aprender a admitir isso, gente. Eu sei que a igreja é um espaço onde a gente fica reprimindo essas coisas. A gente não quer falar sobre isso. Eu vejo que vocês não estão dando nem risada, vocês nem olham a minha cara quando eu falo isso, talvez porque ai, que assunto. Cara, isso é uma realidade. A gente quer intimidade com o outro. Nosso coração, aí, o coração é o que você ama, ele quer intimidade. Eu falo pra galera assim, ó, quando você casa, é como se você estivesse dando sequência à vida. Quando você fica namorando muito tempo, é como se você estivesse patinando. Porque a vida, ela pede assim, ó, você tá crescendo, tal, por enquanto você não quer namorar, você até acha as meninas um saco, né, porque você não tem essa atração ainda, talvez porque você é um pré-adolescente, é um junior ali e tal, mas depois você já começa a olhar de um outro olhar, né, e depois você arruma alguém, se apaixona, e começa a namorar, dá um beijinho, dá um abraço, sente um trem da hora, mexendo dentro de você e tal, aí você beija, continua, começa a trabalhar, e aí vocês querem casar, aí vocês casam, vocês têm filhos e segue a vida, essa é a sequência da vida. Agora imagina você, começa a namorar, e namora, e quer ir para a próxima fase, mas não pode ir, porque senão a galera da igreja vai cair matando em cima de você. Mas você quer ir para a próxima fase, mas só que você não tem dinheiro nem para levar a sua namorada para ir tomar um McDonald's, comer uma casquinha. E McDonald's está caro agora, hein? Mas você quer fazer sexo com ela, você quer aproveitar do corpo dela, ou vice-versa também. Você não tem responsabilidade para assumir essa parada, mas você quer ter o sexo. Você fica patinando ali, cara. E aí eu vivo numa realidade em Lagoa Santa,
que as pessoas com quem eu pastorei nos últimos anos são pessoas mais velhas do que a maioria de vocês, que a gente que já tem, por exemplo, trampo, já tem estabilidade financeira. E eles namoram. Só que o namoro deles, no geral, quando eu falo pessoal de Lagoa Santa, não estou falando da igreja, estou falando da galera com quem eu me relaciono. Eles estão casados e não sabem. Porque a Isabela falou aqui que o casamento era marcado pelo quê, Isa? Pelo ato sexual, né? À noite lá na tenda, velho. Você vê Isaac, por exemplo, quando ele ganha, quando o Eliezer traz a mulher dele, diz assim o texto bíblico: Isaac levou Rebeca para a tenda e a amou. O que você acha que é isso? Eita, solta o som do... Ô, cara, isso seria louco, hein, velho, esse somzão aí, né? E aí eu falo pra galera assim, meu, vocês estão casados há tanto tempo e vocês não sabem. Aí vocês acham que vocês estão namorando ainda, mas vocês já estão dormindo junto, vocês estão dividindo conta de restaurante, vocês estão dividindo conta de casa, olha lá, ó. Olha aí, ó. Esse é o clima, velho. Ó, pra juventude nossa de hoje, o que é um bom final de semana? Eu sei que vocês vão falar que é ir pra igreja. Mas quem não vai na igreja? Bom final de semana é a balada na sexta-noite, um jantar, um motelzinho. É isso. A gente não é influenciado nisso? Pega as novelas. O que as novelas nos ensinam sobre sexo? Uma vida igual a de Sansão. Uma vida igual a de Sansão. Você quer, você vai lá e pega. Você olha, né? Você pega e é cara, isso. Enredo da novela da Globo. Vou fazer um roteiro aqui. Família vive feliz, são casados, marido e mulher, têm os filhos. De repente, chega um funcionário novo no emprego da mulher e ela começa a conversar com esse rapaz. Aí a coisa em casa já não está tão legal porque elas estão tendo crise financeira. E ela começa a conversar com o rapaz do trabalho e a gente está assistindo e a gente olha e fala: você tá de sacanagem, Safado. né? Que você fada, você vai aí trair seu marido e tal. E aí eles começam a conversar, um dia eles saem para almoçar juntos. E aí a gente começa a ficar nervoso porque ela tá traindo o marido e tal. E aí um dia eles vão pro motel, depois do expediente. E ela começa a chegar em casa e dar desculpa pro marido que estava no trabalho até mais tarde. A gente já começa a ficar nervoso. Até que um dia ela pede o divórcio do marido para ir morar com o rapaz do serviço. E a gente fica felizaço, porque ela enfim rompeu com o marido e foi viver o amor da vida dela. Não é isso que os filmes fazem? É isso. Os nossos enredos, as nossas músicas, elas estão em torno desse negócio, velho. Eu sou feliz quando eu tenho uma relação sexual fora do casamento. Será que a gente consegue, Isa e PH, viver de um jeito diferente disso? Pois é. Porque não foi isso que Deus fez, pai. Mas e aí? Eu acho que sim, com certeza. E eu acho que, na verdade, Deus... É legal a gente lembrar que Deus criou o sexo, né? Porque, na verdade, às vezes também dentro da igreja, por a gente saber que sexo antes do casamento é pecado, a gente cria uma repulsa, né, ao sexo ou uma ideia de que é sujo, né? E realmente, fora dos padrões de Deus, que é dentro de um relacionamento em que você se entrega, você dá a sua intimidade a uma pessoa que você sabe que é um lugar seguro, realmente ele vai ser sujo, porque vai ter deslealdade, vai ter infidelidade, vai ter falta de respeito, vai ter tudo isso, né? Mas quando Deus criou o homem e a mulher e deu um ao outro, ele falou que isso era bom. E a gente precisa lembrar disso, que é bom quando é no lugar certo, no contexto certo. Mas é óbvio que a gente sabe qual que foi depois, o que aconteceu depois ali no Éden, né? O homem e a mulher decidiram viver a vida deles aos próprios termos. Olha, né? Isabela, Entendendo que, né? A primeira coisa que foi rompida quando eles pecaram foi a intimidade deles. Porque eles estavam nus, não se envergonhavam. De repente começaram a se envergonhar um do outro, né?
Se vocês perguntarem para as avós de vocês, não sei se vocês vão ter coragem, né, de perguntar para as avós de vocês, como que elas viam o sexo na época delas. É bem possível que elas vão dizer, a grande maioria vai dizer, não, sexo era um trem sujo que era só para procriação. Você não sentava e conversava. Assim, mesmo em igrejas ao longo dos últimos anos, você não senta e conversa sobre sexo desse jeito. Aí quando você vai ler a Bíblia, vocês já leram o relato da criação do homem e da mulher? Só que vocês nunca leram ele no grego, né? No hebraico, né? Porque eu também nunca li. Mas eu sei que no hebraico o negócio é um pouco diferente. Não é não, Zé? Tem uma paradinha diferente lá. Não é quando Adão, por exemplo... Olha só, Deus chama Adão, olha para Adão e fala assim, Adão, eu tenho uma surpresinha para você. E ele traz Eva. Porque até então o Adão vivia sozinho no jardim com os animais. E Deus sabia que estava faltando algo para aquele cara. Ele precisava de uma companheira, ele não precisava de carro, ele não precisava de graduação, de doutorado, ele precisava de uma companhia. E aí Deus faz um exercício pedagógico com ele. Já parou para pensar que quando Deus manda Adão dar nome para os bichos? Não é porque Deus não tinha criatividade? Por que vocês acham que Deus mandou Adão dar nome para os bichos? Porque é o seguinte, quando ele começasse a dar nome para os bichos, ele ia ver lá, esse aqui vai chamar boi, essa aqui vai chamar vaca, esse aqui vai chamar galo, esse aqui vai chamar galinha. Cara, ia chegar uma hora que ele ia começar a pensar assim, mano, todo mundo nesse jardim, molove, não? Rolando solto, né, debaixo das cachoeiras, nos altos das montanhas. E eu aqui sozinho, né? Cadê a minha Eva? Cadê a pessoa que seria minha correspondente? E aí Deus então fala assim, não é bom esse cara ficar sozinho. Porque, verdade, mulheres, homens sozinhos só fazem... Você não pode falar, né? No podcast. Homem sozinho não rola, cara. Homem precisa de gente, precisa de alguém, de uma mulher junto com ele, para ele ser homem mesmo de verdade, cara. Aí Deus, beleza, faz Adão dormir. E aí, de maneira poética, descreve lá que ele foi lá, pegou a costela de Adão, né, formou uma mulher e tal, novinha. Cara, o texto hebraico relata a reação de Adão quando ele vê Eva. Lá diz assim, no português que a gente tem a tradução, né? Adão acordou do sono e olhou e disse, oh, esta sim é osso dos meus ossos, é a mulher, vou chamar ela de mulher, vou chamar ela de Eva. Essa é a tradução nossa. Mas a ideia daquele texto é que Adão, quando acordou, cara, ele nunca tinha visto uma mulher nua. Nem uma mulher e nem uma mulher nua. Quando ele acorda e vê uma mulher nua, cara, ele sai nu! Nossa, mano, o que é isso? Uhul! Quem é você? Vem cá, não vai embora não. Chega aqui. Não, mas que é isso? Eu nunca vi você por aqui, você frequenta esse jardim? Meu Deus, já tinha essa é a origem? Essa é a origem da piada? Não, meu, é explicado. Cara, você sempre vem por aqui? Você está sempre por aqui? Vem cá, vamos conversar, eu conheço esse lugar aqui, ó, tem uns lugares bacanas para eu mostrar para você e tal. Adão fica... o horário não permite eu falar o que ele fica, tá? Mas ele fica muito feliz. Maravilhado. Ele fica muito feliz. E, cara, a gente não precisa ter vergonha de admitir isso. Sabe por quê? Porque isso foi feito perfeitamente. Deus criou isso e ainda falou assim, ó, ficou bom pra caramba esse negócio. Era desse jeito que era pra ser. Só que daí o pecado veio e fez essa bagunça. Desordenou tudo. Desordenou Por que tudo. é pecado? Deu. Até demais, né? A gente entrou tantas coisas. Pô, a gente podia pegar uma noite dessa só pra falar disso, né? Dá pra falar. É importante. Porque você sabe que o pessoal tava dormindo aqui antes, né, Isabela? Acordou. A gente começou a conversar sobre isso aqui, a galera despertou tudo, cara. Assim... Então, vamos lá. As coisas... A Isabela botando ordem padrão, aqui já. Tudo era bom, tudo era maravilhoso. Mas aí... Adão e Eva pecaram e a desordem no relacionamento deles tomou conta. Sim. E aí hoje a gente sofre, Sim. né, das consequências e dos resultados da nossa escolha de viver um relacionamento íntimo com alguém aos nossos próprios padrões. Isso.
E tem uma coisa que a gente acho que é legal comentar, né? Como esses padrões às vezes vão fazer a gente entrar em rascadas, né? E perguntaram assim, o que a gente faz também? Porque a ideia não é que o casamento vai resolver, né? Então, assim, uma pessoa que tem atração, né? Casamento vai resolver? Isso será que prejudica, talvez, alguém, tipo, sei lá, tô aqui com a minha vontade, então eu sei que Deus fala que o casamento é o lugar ideal, então vou arranjar alguém logo, né? E aí se casa. Será que isso pode trazer consequências ali para um casamento? Isso pode... Como que funciona isso depois? Porque, né, não quer dizer que é uma fórmula mágica, né? De que o casamento vai resolver tudo. Certeza que não, cara. Intimidade é uma coisa que a gente consegue de um dia para a noite? Intimidade leva anos para você conseguir intimidade. Então, se o cara casa só para ter sexo, velho, não casa. Não casa, melhor continuar segurando a onda, né, do que casar com essa intenção. Por quê? No casamento, os desafios vão amadurecer também, gente. Antes de você casar, você quer ter sexo. Aí depois que você casa e começa a viver a vida junto com outra pessoa e você tem sexo com essa pessoa, você vai precisar desenvolver intimidade com ela e lutar contra a desordem do nosso mundo, que é, por exemplo, num caso, você acha que alguém que casa não tem que lidar com o desejo de ter sexo com uma pessoa fora do casamento? Você acha que adultério não é uma realidade que ronda por aí, tentando destruir as famílias? Você acha que o sexo é o centro de tudo? O casamento, ele não é só sexo. O casamento, ele é sexo, ele é cumplicidade, ele é confiança, ele é perdão. Ele é um conjunto de coisas que você vai desenvolvendo ele ao longo da vida. Se você casar achando que o casamento é só sexo, você vai dar com a cara na parede. Não tem como. E aí, assim, uma coisa importante, a gente está falando sobre como isso desordena tudo, né? Os nossos sentimentos, as nossas atrações, elas não são ordenadas certinhas. Eu caso, e agora que eu casei, então eu só tenho atração por uma pessoa. E essa pessoa... É um trabalho que é feito depois que você casa, né? Existe um trabalho a ser feito do compromisso, né? Manter fidelidade, lealdade. Não só no comportamento, não só na frente da pessoa, mas no coração. Né? Tem um pastor famoso aí, Zé Machado, ele falou isso em público e eu acho que é legal eu posso falar isso em público também. Ele falou numa aula do Fatela pra gente há muitos anos atrás. A intimidade dele com a esposa era tão grande, depois de alguns anos de casado, que ele falava assim pra ela, olha, você fica de olho em mim quando a gente estiver num lugar que tem muitas pessoas, e como a gente é pastor, a gente está sempre conversando com alguém, sempre alguém chega e conversa com a gente e tal. Quando a mulherada começa a conversar comigo, o meu tipo de mulher é tal. Se eu começar a conversar com uma mulher desse naipe, você chega perto de mim e fica junto comigo para mim não ficar balançado. Ou seja, eles tinham uma intimidade tão grande ao longo dos anos de poder reconhecer um ao outro quais eram as suas fraquezas. Não que ele sairia com qualquer mulher, ele só estava dizendo o seguinte, fica de olho em mim porque eu gosto desse tipo de mulher. Sei lá, morena, vamos supor. Eu gosto de morena, então, se tiver uma morena conversando comigo, ele falava para a esposa dele, chega junto e fica do meu lado que é para me proteger. Cara, que fantástico depois de anos de casado você poder assumir com a sua esposa, com seu esposo, olha, a minha esposa, por exemplo, ela olha aquele ator lá na televisão do Velozes e Furiosos, o Jason Statham, e ela fica, olha que bonito aquele cara, não sei o que e tal. Né? E falo, legal, maturidade do nosso casamento, beleza. E eu não posso falar quem que eu acho bonito, porque se eu falar que eu acho bonito, aí fica, né, vida inteira perguntando, falando e tal. Mas eu acho que é isso, Isabela. A gente tem que lidar com as disfunções e sermos honestos com isso. Eu ouvi uma frase que aí eu já quero emendar numa outra pergunta, que é o seguinte, eu achei muito legal. E essa frase é o seguinte, né? A atração, você se sentir atraído por alguém, isso está no campo da tentação. Ou seja, você olha, você acha bonito e aquilo te agrada. Você é tentado de alguma forma a tomar uma atitude ou não. Agora, o desejo, que é o fato de você não só se sentir atraído, mas você olhar, você alimentar,
Você querer e você tomar uma atitude quanto a isso, está no campo da cobiça, que é você querer algo que não é teu. E aí, nesse sentido, a atração, então, a gente também tem que encarar ela como algo, uma consequência dessa queda que a gente teve. Então, a nossa atração, por muitas vezes, vai estar errada. Mas isso não quer dizer que eu já estou pecando. Isso é uma tentação. Isso é consequência do pecado original, algo que está dentro de nós. Porque qual é o ponto que eu quero chegar, que é a pergunta? Hoje a gente tem dentro da igreja pessoas que têm dúvidas sobre a sexualidade, porque tem atração por pessoas do mesmo sexo. E aí, como que a gente fala para essa pessoa que a gente vai fazer uma lavagem cerebral nela e a atração dela vai desaparecer? Como que a gente lida com atração por pessoas do mesmo sexo? Porque é algo que a gente tem que falar, que é uma consequência do pecado. É uma consequência do pecado original. E eu penso, eu vou dar minha opinião aqui, que assim como pessoas têm câncer e nascem com uma doença, isso é consequência do pecado. No paraíso não existia doenças. Existem pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo. Por causa do pecado. Elas se sentem atraídas. Mas o que elas vão fazer com a atração delas é outra coisa. O que elas vão fazer com aquela atração é o que define, de fato, o que é um cristão e o que é uma pessoa que está só convivendo com esse conflito. E pessoas que sentem atração por pessoas que não são a sua esposa ou seu esposo? Elas também têm... Elas estão em pecado também? Esse é o ponto, né? É uma consequência daquele pecado, mas ela não está pecando, né? Porque... Olha, sem aprofundar, quando a gente fala de relação homoafetiva, dentro da perspectiva cristã, dentro da doutrina cristã, dentro do ensinamento cristão, não é sobre a relação homoafetiva especificamente que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a disfuncionalidade sexual a partir do que Deus fez. Deus fez sexo para ser algo entre um homem e uma mulher numa relação de aliança. Guarda isso, galera. Dentro da perspectiva cristã, beleza? Qualquer coisa fora disso é disfunção. Homoafetividade é uma distorção disso. Pedofilia é uma distorção disso. Adultério é uma distorção disso. Sexo com o namorado é uma distorção disso. Eu estou falando isso, sabe por quê? A gente tem que ter coragem de dar nome aos bois e botar tudo no pacote que eles merecem. Porque senão a gente vai pegar a relação homoafetiva, vamos colocar num lugar mais complicado e vamos aceitar as outras disfunções. Eu sei que mesmo para quem vive esse conflito da homoafetividade, porque não é uma coisa simples. Uma coisa é a ideologia a militância que se instalou no nosso mundo, beleza? Isso aí é papo para outra conversa. Agora, outra coisa é aquela pessoa que genuinamente ela luta com isso. Se ela vai querer seguir Jesus, se ela vai querer seguir Deus, ela vai poder segui-lo sendo desse jeito. Só que ela vai ter que estar preparada e consciente de que ao longo dessa jornada, Deus vai transformá-la da mesma maneira que transformou a mim e a vocês. Isso não quer dizer que ela vai parar de ter vontades. Isso pois não falar. vai. Por exemplo, tem um cara lá, eu esqueci o nome dele, que trabalhava inclusive com o Keller lá em Manhattan. Ele é alguém publicamente assumido que ele tem atração por pessoas do mesmo sexo. Ele é cristão, ele ama Jesus e ele tomou uma decisão na vida dele. Sabe qual a decisão que ele tomou na vida dele? Celibato. Ele disse, eu não vou me relacionar com ninguém por causa disso. É uma decisão que ele tomou e ele lida com isso e a graça de Jesus está fortalecendo e está transformando ele.
É um assunto complexo para a gente entrar, mas basicamente é isso. Assim como aquele cara que tem que lidar com o adultério, com a vontade de pular cerca, com a vontade de fazer sexo com o namorado, com a namorada, ele também tem que tomar uma decisão e falar assim, ó, tinha que chamar o seu namorado e falar assim, ó, nós não vamos brincar com isso antes do casamento. Nós vamos brincar depois, e muito. Mas antes, não. Por quê? Porque esse negócio é coisa de gente adulta, gente responsável, gente que sabe lidar com... gente que está pronto para assumir, por exemplo, o ônus emocional dessas relações. Entendeu? Eu acho legal que na Bíblia, e é o que a gente ouviu ontem também, é que a gente viu na história da mulher samaritana, é que Jesus, ele não define as pessoas por aquilo que elas fazem de forma errada, ou os desejos. Jesus não fala assim para prostituta, você é uma prostituta. Não é isso que define quem nós somos. Então, o seu desejo, às vezes pela atração do mesmo sexo, você não tem que falar, eu sou gay. Ou eu sou, por eu querer, ou desejar, às vezes, a mulher do outro, eu sou um traidor. Porque ninguém sai falando assim, eu vou pro motel com a minha namorada todo sábado depois do culto dos jovens. Exato. Eu tô falando isso, eu não tô pressupondo que vocês fazem isso, não. Eu pastorei jovens por muitos anos. E eu sei que os meus jovens, muitos deles fizeram isso. E eu olho para a vida deles hoje, eu sei que muitos estão colhendo consequências amargas por causa disso. Gente que parecia casal perfeito. Acabava o domingão, o sabadão à noite, velho, ó. Ícaros Motel. Bora. Passar na madrugada. No motel. Entendeu? Então, agora, vamos ser honestos, pô. A gente está no meio dessa bagunça que virou esse mundo sem Deus. A gente tem que lidar com isso. Os passarinhos voam sobre a nossa cabeça. A gente vai deixar eles pousarem? Alguns vão pousar. Quando eles pousarem, você dá um tapa nele e vai, sai daqui, desgraça. É duro, é difícil, cara. Não tem fórmula para você. A fórmula é você se lançar aos pés da cruz e falar, Jesus, tem misericórdia de mim. Olha o que eu estou fazendo, olha que besteira. Quantas vezes eu e a minha esposa, depois do rally rola lá na casa dela, antes de casar, né, que a gente ficava lá se beijando, se amassando, tá? A gente conversa isso. Aí depois a gente vinha arrependido. Senhor, me perdoa, gente. Aí, sabadão seguinte, tava nós lá de novo. E aí depois, Deus do céu, tem misericórdia de nós, eu sou seminarista, eu sou pastor, eu não posso fazer isso. E domingão de novo, tava lá. Então, cara, então para de subir lá pra garagem lá e fica lá com os pais lá pra não ter esse problema. Tá bom, já deu a mensagem. Isabela. Filho. Tá ótimo. Todos nós entendemos, né, galera? Esse podcast não vai pro YouTube, tenho certeza, galera. Bora, vamos lá. Pra gente já caminhar pro final, tá bom? A gente quer abrir ainda uns minutinhos para ver se tem algumas perguntas, inclusive sobre o que a gente falou. Mas, pensando nisso, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa pergunta, porque foi uma pergunta que a gente... Não foi só uma, foram algumas que vieram nesse sentido, que é... Então, beleza, a gente não quer seguir os nossos desejos errados, a gente não quer seguir o nosso coração, que é... desequilibrado, nós queremos seguir a Cristo. Como que eu faço para ouvir e discernir a voz de Deus? Como eu sei se é Deus falando comigo? Como eu sei se é o Espírito de Deus me guiando, trazendo essa palavra? Ou, enfim, de fato, como que funciona isso de ouvir a Deus? Isso é uma pergunta legal, porque a gente ouve também muitos jargões dentro da igreja, né? Ouça a Deus, né? Faça a vontade dele. Faça a vontade dele. E aí a gente fica, qual que é essa vontade? Né? Como que discernir isso, assim? Isso é uma pergunta legal. Eu vou responder da minha opinião, assim, da minha vivência. Eu tive por muito tempo essa dúvida, porque eu queria realmente saber, assim, nossa, como eu posso seguir a Jesus? Como eu posso ouvir a voz dele e não... Será que isso vem de mim ou isso vem dele? Será que isso que eu estou pensando aqui é uma coisa certa ou errada? E aí eu li João 10. E João 10 fala que o bom pastor, né, Jesus contando a história do bom pastor, e ele fala que o bom pastor, ele chama as suas ovelhas, e as suas ovelhas o obedecem porque ouvem a sua voz e a reconhecem. E aí esse pastor estava dando essa mensagem e ele falou assim, para você
saber discernir qual é a voz de Deus, você precisa conhecer a voz de Deus. E você só conhece conhecendo quem é Deus. E aí, isso está muito ligado ao nosso relacionamento a Ele, não no sentido de eu tenho que estar super crente e só se eu estiver num outro estágio de, sabe, dessa ideia do que é um relacionamento de Deus que eu vou saber discernir. Não, eu preciso conhecer a Deus. E como a gente conhece a Deus? Pela palavra dele. Palavra de Deus não é uma frase que a gente usa para falar da Bíblia de uma forma vazia. É de fato aquilo que Deus disse a nós. E Ele quer falar com a gente. E aí, à medida que você, por exemplo, lê a Bíblia e você ouve alguma coisa, acontece uma situação na sua vida, você vai saber discernir. E eu percebi isso na minha vida. É como a relação de um pai, né? Eu dei esse exemplo para o Fernando e para o PH, quando a gente estava falando disso, que é o seguinte: se o seu pai hoje te ligar de um celular desconhecido aí e falar assim, oi, tudo bem? Ele não vai falar filha, ele não vai falar seu nome, ele não vai falar nada, ele só vai falar oi. Você vai saber que é o seu pai pela voz? É bem provável que sim. Porque você conhece, você tem intimidade com seu pai, você conversa com ele, vocês trocam, né, a vida inteira aí juntos, vocês têm uma caminhada. Com Jesus é a mesma coisa. À medida que a gente andar com Ele, a gente vai saber reconhecer, né? Então, é uma coisa leve mesmo. Não existe essa pressão de a voz de Deus vai vir e só se ela vir de uma forma audível que eu vou saber que é Deus. Não. Deus deixou a palavra dele justamente para a gente poder conhecê-lo. Jesus é a palavra de Deus viva. À medida que a gente conhece a Jesus, pelo menos na minha vida tem sido assim. À medida que eu tenho conhecido a Jesus, mais e mais eu tenho conseguido discernir a voz dele, né? E conseguir não só discernir, mas obedecer também. Concordo. É isso, Isabela. É uma questão de intimidade, de novo. Intimidade você ganha com o tempo. Deixa eu fazer uma... A gente precisa dar um tempo aqui? Como é que é? A galera tá pedindo para dar um tempo? Para cortar, para acabar? Porque não tem mais memória para gravar? Não. Pode continuar. Pode já seguir. tá acabando, mas... Tá acabando, não esquenta não. Beleza, então. Imagina um cara daquele tamanho, né? Falando para mim assim, ó. Fazendo assim pra mim, né, cara? O Lauro tá intimidando ali. Ô, Lauro, esperto, para. Né? Nosso convidado aqui tá se sentindo intimidado. Deixa eu voltar no assunto anterior para responder essa pergunta da Isabela. Dizem que o sexo, ele alimenta a intimidade de um casal. Ele faz com que um casal comprometido um com o outro se conheça, se ame e consolide a sua relação ao longo da vida. E dentro da relação com Deus, a oração, a vida em comunidade, ela funciona, a leitura da palavra, essas disciplinas espirituais, ela pode funcionar da mesma maneira que o sexo funciona para um casal. Essas coisas podem funcionar para a nossa relação com Deus, porque é ali que nós desenvolvemos intimidade ao longo da vida, ao longo da caminhada. O duro é você começar a andar com Deus e querer que Ele fale com você, querer aprender a ouvi-lo de imediato, bate pronto. Isso demanda discernimento, isso demanda tempo, isso demanda coração aberto. Não estou dizendo que Deus não vai falar com você. Às vezes Deus, o Salmo 19, por exemplo, fala que Deus fala o tempo todo, mas não se ouve a sua voz. Ai, que doideira esse negócio. Conhecer alguns aspectos de Deus vai te ajudar a discernir com certeza a vontade dele. Mas, talvez a grande questão quando a gente quer saber a vontade de Deus não seja, Deus, essa é a sua vontade? Talvez a grande pergunta que nós temos que fazer é, Deus, por que essa não seria a sua vontade? Porque Deus não quer nos infantilizar, primeiro. Ele nos deu liberdade, não deu? Jovem, vai até onde o teu coração mandar. Jovem, aproveite a sua mocidade com a mulher que você tem na sua juventude. Ou seja, viva, tome decisões, pô. Tome A, tome B, tome C, faça, Deus vai te abençoar.
Agora, ele te deu liberdade para você fazer isso, mas com alguns critérios. Então, é mais fácil você descobrir o porquê Deus não queria porquê talvez essa não seria a vontade de Deus, do que o porquê que ela seria a vontade de Deus. Quando as coisas são ilícitas, por exemplo, está na cara que não é a vontade de Deus. Deus, nós estamos orando aqui, obrigado por esse dinheiro de propina que o Senhor providenciou para nós, que a gente passou e arrecadou de todos os comerciantes lá. Pô, isso não é vontade de Deus, cara. Deus, obrigado porque o Senhor tem abençoado o nosso relacionamento de namoro, né? A gente está muito feliz, curtindo a nossa intimidade sexual. A gente não casou ainda, mas olha, obrigado, Senhor. Deus, devo viajar com o meu namorado para comemorar os 10 anos de namoro. Não, mas isso virou já. Isso é normal. Vocês estão rindo porque vocês estão dentro da igreja. Vocês não viram isso lá fora, mas isso aí lá fora é mata, é capim, velho. Tá em tudo quanto é lado. Agora, Deus, eu quero ir fazer um intercâmbio na Irlanda. Deus, eu quero estudar medicina. O senhor quer que eu faça medicina ou quer que eu faça engenharia? Talvez Deus vai falar assim, velho, fala o que você quiser aí, eu vou te abençoar. Talvez ele vai falar, não, eu quero que você faça medicina, porque eu tenho, bababá. Aí você vai ter que... Alguns critérios que não são bíblicos, mas são de tradição, são de experiências. Alguns dizem assim, ó, você está com decisões... Eu estou com uma decisão, por exemplo, na minha vida. Eu estou esperando o visto de estudante para o Canadá. Né? Estudar por 2 anos na cidade de Calgary. Levando a minha esposa, meus filhos para lá. Espero que saia até agosto. Mas para me chegar nesse ponto, eu tinha uma baita de uma decisão para tomar na minha vida. E a minha grande questão é, agora chegou a hora. Você 15 anos pregando lá em Lagoa Santa, 20 anos como pastor, falando da vontade de Deus, e agora chegou a sua vez de entender o que Deus quer de você. Aí o desespero bateu. Porque é muito mais fácil falar do que viver, beleza? E aí vamos orar, e Deus não fala nada, e vamos jejuar, e vamos conversar com Deus, vamos andar na mata, e vamos fazer retiro, e nada, e vamos conversar com a galera. Uma das coisas que eu aprendi ao longo na prática, é porque eu tinha ouvido alguns amigos dizer o seguinte, olha, tem 3 critérios que você pode usar. Primeiro tem algo queimando dentro de você para fazer isso? Você quer muito fazer isso? É uma coisa que você olha e fala assim, eu quero, eu tô afim, eu tô pronto para isso. Bora. Um critério. Segundo, as pessoas que você confia, que são maduras, que você ouve, elas estão te apoiando nisso? Elas acham uma ideia legal? Elas acham algo sensato? Beleza. Terceiro, as portas estão se abrindo? No meu caso, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um WhatsApp para 10 amigos meus. Expliquei a situação, tô pensando em sair de Lagoa, tal, não sei o que, chegou, pensando, o que vocês acham? Os 10 me responderam, todos dizendo, olha, eu acho que é uma decisão que faz sentido, é legítima, está na hora, né, você está sentindo que é para sair, que tem um outro momento na sua vida. A gente acha que isso não é uma coisa nada a ver. Caras que eu confio, caras que são mentores. O Zé estava nessa lista, né? E outros pastores amigos meus. Beleza, primeiro ponto, tranquilo. O segundo estava queimando no meu coração, eu queria muito isso, beleza. Aí o terceiro ponto, as portas estavam se abrindo? Ainda não. Eu comecei esse negócio em agosto do ano passado e até março desse ano, nenhuma porta se abrindo. Eu tinha que levantar dinheiro para poder ir para lá e comprovar financeiramente para poder aplicar para o visto. E a porta que eu estou falando era isso aí, era grana. Eu precisava de grana para poder dizer para o consulado, eu tenho grana para ir. E eu não tinha. E aí em março eu cheguei para umas pessoas e falei, eu vou desistir do Projeto Canadá, tal, porque não consegui a grana. E aí apareceu a grana. As portas se abriram. O que eu estou concluindo? Pode ser que Deus esteja abrindo as portas. Eu ainda não recebi a resposta. Mas pode ser que Deus esteja abrindo a porta e Deus está me levando para passar um período fora do país. Eu não tenho certeza ainda, gente. Eu só vou ter certeza a hora que eu receber a autorização. Talvez na sua vida você vai se deparar com momentos assim. Você vai ter que orar e dizer, Deus, olha, eu quero fazer isso, mas me ajuda a discernir. Conversa com pessoas que são maduras, espirituais, gente que você sabe que não vai te sacanear, que se preocupa com você. E você vai ver os movimentos de Deus.
E eu ficava em crise, assim, ó, pô, será que eu devo ir mesmo embora pro Canadá? Pô, deixando meu país, deixando a minha igreja aqui e tal. E foi essa pergunta que uma amiga minha pastora falou para mim, Fernando, por que não seria a vontade de Deus você ir embora? Você está indo lá para traficar droga, você está indo lá para entrar ilegal, você está indo para... Não, então relaxa, velho. Eu acho que a relação em comunidade pode ajudar você a discernir a vontade de Deus, viu? Mas também a sua devoção pessoal vai deixar o seu coração mais sensível. Não adianta você consultar Deus como se fosse um guru, um vidente. Abrir a Bíblia, né? Vou abrir a Bíblia e ver o que Deus quer falar comigo. Assim, tipo, do nada. Eu tenho um amigo que faz isso e, cara, dá certo demais para ele. E eu fico doido. E um dia ele abriu a Bíblia num estudo e falou assim, Fernando, ó, vamos lá, hoje é você, hein, que abre a Bíblia aqui e vê o que Deus quer falar com a gente. E eu falei, beleza. Deus quebrando meus paradigmas lá, mas você só precisa querer, de fato, genuinamente ouvir Deus e não manipulá-lo. Está pronto para se ele falar não, véi, bota sua cabecinha no travesseiro à noite e dorme e fala assim, ó, se não der para ir pro Canadá, então vamos ver o que Deus vai fazer comigo aqui no Brasil. Isso é devoção, submissão a Deus. Não deu para namorar aquele cara, aquela menina? Bora, vamos seguir em frente, até chegar o outro. Não deu para passar nesse curso no Enem? Vamos para o outro ou vamos estudar mais na próxima. Eu acho que Isabela e PH aqui, as coisas básicas a gente sabe, cara. As coisas nítidas a gente sabe, de valores, né, de integridade, de honestidade, a gente sabe da vontade de Deus. No fim é deixar que Deus seja a bússola, né? Que A bússola. Ele conduza e confiar, né? Eu acho que Jesus isso, é a bússola, tudo que a gente né? está falando É isso aí. deixar com que... Deixar a Isabela aqui um pouquinho fora do banco de motorista, né? Dar o controle para Deus. Confiar nele, né? Sabendo quem ele é, né? Conhecendo ele. Acho que à medida que você sabe que Deus é alguém confiável, fica mais fácil, né? Dar o controle. Cara, acho que é isso. Você quer de fato viver isso que a Isabela está falando? Então esteja pronto para Deus tirar todos os seus apoios ao longo da vida. Porque a hora que ele tirar todas as coisas que você está se escorando, aí você vai ver como que ele é gracioso com você. E que o tempo todo ao longo da sua vida é que de fato te deu o suporte que você precisava. Que nunca foi os escoros, as coisas que você encostou. Esteja pronto para isso. É isso. Nesse tom aqui, então, que a gente vai encerrar o nosso podcast. E aí, a gente tem muitas outras perguntas que talvez ficaram aí sem resposta. Mas eu até encorajo vocês a depois separar um tempo. E se você quiser diretamente falar, né, com o pastor, ou mesmo falar com o seu próprio monitor, né? A gente tá tendo aí muitos momentos livres, né, para poder conversar. Então, aproveite agora à noite, que você vai ter um tempo aí gostoso de jantar temático que está sendo preparado com muito amor e carinho. Uhul! Vai ser top, gente. Vai ser top. Aproveite esse tempo com o seu monitor também para trocar conversas legais, profundas, assim como a gente teve agora nessa tarde, tá? Não se sinta intimidado, né? A gente abriu esse momento aqui à tarde justamente para mostrar para vocês que nós queremos e devemos perguntar, gente. A gente deve criar uma fé consistente, envolve a gente tocar em assuntos que são desconfortáveis, que a gente precisa ouvir respostas, ouvir a experiência de outras pessoas. Então, aproveita o acampamento que você está tendo a oportunidade de conhecer. Olha quantas pessoas estão aqui, olha quantas histórias, quantas vivências você pode, né, através de uma conversa, aprender e compartilhar e tirar dúvidas e realmente ser transparente. Eu acho que esse é o objetivo do porquê que a gente fez essa tarde, tá? Então, é isso. Eu, de novo, reforço esse convite. E agora,
Vamos dar um tchauzinho ali pra câmera, né? Já que tá sendo gravado. Eu vou fazer. O que a gente pode fazer pra encerrar? Vocês têm alguma ideia aí? Legal? Ou a gente só faz um tchau, galera, e aí todo mundo grita? Tá bom, então vamos lá. É isso, galera. Esse foi o nosso podcast. Tchau, Aê. tchau! Uhul! Vambora!